Olá, que alegria sempre estarmos juntos. Eu tenho muito prazer em ter este momento aqui, este tempo com você. E você sabe, não é por cumprir uma tabela, cumprir um programa. Aliás, se dependesse disso, eu realmente não o faria. A alegria, o prazer de estar aqui compartilhando com você é fruto da experiência e de tudo aquilo que eu tenho recebido. A Bíblia diz: o que de graça recebeste, de graça você deve oferecer. E eu recebi a salvação. Eu não recebi a mudança de religião. Eu não criei em uma religião. Eu criei em uma pessoa. E a Bíblia também diz: criei, por isso falei. É por causa disto, porque eu creio em Jesus, que eu falo de Jesus. É por causa da graça dele, do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, da paz dele, que eu tenho experimentado, é que eu falo destas coisas. Não é por causa de uma religião, mas é por causa de uma pessoa. E esta pessoa é Jesus. Se você e eu temos esse entendimento, tudo na nossa vida muda. As pessoas muitas vezes não compreendem, né? Não entendem que Jesus, ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida dos seus irmãos, porque em Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 em diante, você vai ler que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Deus, quando ele criou a você e a mim, ele nos criou à imagem e semelhança dele. O pecado, a desobediência, a incredulidade, entenda isso. Pecado é não crer em Deus. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o pecado da embriaguez, do adultério, da fornicação, da prostituição, da avareza, dos homicídios, de todas as coisas. E isto quero deixar claro, são pecados que nós cometemos. Mas a fonte, a raiz destes pecados, no plural, que você e eu cometemos, eles são frutos. Os pecados, eles têm uma fonte, uma raiz. E esta raiz é a incredulidade. É a incredulidade. É quando você e eu decidimos não crer em Deus e na palavra dele. E muitas pessoas, às vezes, se enganam ou são enganadas, achando que podem crer em Deus e não obedecer à sua palavra. Escute isso. Não há como você e eu dizermos que somos crentes em Deus, cremos que Deus existe, cremos que Deus é Pai, cremos que Deus é Senhor e não obedecer à palavra dele. Portanto, disse Jesus: aqueles que me amam guardam a minha palavra. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Aqueles que me amam, eles estão dispostos, veja bem, foi Jesus quem disse isso, aqueles que me amam, eles obedecem à minha palavra. Então não adianta você e eu dizermos assim: ah, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou católico, seja lá qual religião que você for, ou de religião nenhuma. Tem gente que não é de religião nenhuma, só crê em Deus. Tem outros aí que são assim: eu só creio em Jesus, só sirvo a Jesus. Eu não aguento essa gente, gente tola, que fica dizendo: não, Jesus é meu Senhor, é só o reino de Deus. Que nada. Se você e eu não somos submissos aos homens, às autoridades constituídas por Deus, nós não somos submissos a Deus, nós não somos submissos à autoridade de Deus. Quando nós somos submissos a Deus e obedecemos a Deus, nós somos submissos às autoridades que Deus constitui e obedecemos a elas. É ruim a gente ouvir isso, não é? Principalmente os religiosos muito espiritualistas, não são espirituais. Tem essa aura assim de espiritual, mas não é nada, não é nada. São rebeldes, porque aqueles que não se submetem, por exemplo, o filho que se diz crente em Deus e não obedece os pais, não é nada. Ao contrário, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é obedecer aos pais, para que os teus dias te prolonguem sobre a face da terra e tudo te vá bem. Então não adianta você dizer que é crente em Deus, que ama a Deus, mas não ama a sua esposa. Não adianta você dizer para mim que é crente em Deus. Tem muitas mulheres por aí que são muito espirituais, falam língua estranha, falam até muita língua estranha, e cheio de coisa daquilo e tal, e roupa, e vai, mas não obedece o marido. Se você não é submisso ao seu marido, você não é submisso a Deus. Se você não é submisso aos seus pais, você não é submisso a Deus. Se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e dá a vida por ela, você não ama a Deus.
É ruim a gente ouvir isso, mas é a verdade de Deus. Se você deseja uma vida nova, transformada, coerente e equilibrada com as Escrituras Sagradas e com a fé em Deus, lembre-se, Deus ama você, tem o melhor para você, submeta-se a Ele e o mais Ele fará.